O fim de tarde na Oxigênio tem um novo aroma no ar. Há música para ouvir no Casino Lisboa. Entra em cena para ouvir e dar o que falar. Esta hora é um exclusivo Casino Lisboa. Música para ouvir no Casino Lisboa. Hoje o convidado é Luís Leite e começa logo assim arrasador. O que é isto, Luís Leite? O que é isto? Boa tarde. Estás bom? Tudo bem, tudo bem, Zila. É assim, isto é tirado de uma página de um músico que se chama Julian Tristes, acho eu que é assim. E ele, portanto, o projeto chama-se Mashed and Confused e foi através do MySpace, eu recebi um request dele e fui ver a página do SoundCloud, e o que ele faz é, ele vai buscar instrumentais desde coisas atuais até os AC/DC, o Eagles, Blondie, pega nas vozes, nos vocais originais e introduz no meio das músicas. E aqui é Platers com Debbie Harry, com Blondie, com o Art of Glass. Exatamente, são originais, e é incrível porque a maior parte das faixas estão para download gratuito, portanto isto vê-se logo que não é. E é o mashup porque é exatamente pegar instrumentais de várias, um ou dois instrumentais, e introduzir as vozes, uma ou duas vozes ou mais vozes de outros cantores. Eu devo isto. Muito interessante, ainda por cima os mashups normalmente costumam ser bastante, tendem a ser acelerados porque, enfim, há uma espécie de exigência quase da coisa ser rápida, porque se introduzem só partes da música. E há alguns que não têm não dão muito resultado. Este nota-se que é um músico que está a fazer, porque está perfeito. As notas da voz encaixam perfeitamente, o tempo, está tudo. Parece que a música está a ser feita mesmo, parece uma versão que a Debbie está a cantar uma. Mas parece o original do Art of Glass. Agora podia-se vender, não, antes dos Blondie fazerem aquele Art of Glass toda a gente conhece, havia esta versão clássica quando a Debbie Harry era só adolescente. Exato. Mas não, é mesmo um mashup. É mesmo um mashup. Olha, gostei muito. Como é que eles. Mashed and Confused. Mashed and Confused. Vais ao SoundCloud e vês
escolhas, porque há lá outros temas de certeza que vais gostar, que aquilo está muito, muito bem encaixado, muito bem feito. Estás-me a deixar curiosa. Olha, já começas com o mashup, pergunto-te, o mashup também costuma ser uma ferramenta dos DJs, também uma maneira de exibirem as suas virtudes. Como é que tu te relacionas? Também vais por aí, de vez em quando também misturas? Sim, aliás, eu tenho um tema que tem a voz da Marisa, que aquilo acaba por ser um mashup. Pois nós já passámos... Aquilo, apesar de ser um beat mais minimal, mas acaba por ser um mashup. Uso bastante. Porque achas que as pessoas gostam de ouvir alguma coisa que primeiro parecem reconhecer, mas espera lá, eu estou a reconhecer isto, mas isto não é como eu conheço, é aquele efeito de surpresa. Exato. E se tu introduzires uma voz, independentemente de ser um tema mais comercial ou não, num instrumental mais underground ou mais comercial também, não interessa, quando se ouve a voz, muitas vezes não se reconhece se calhar o instrumental, mas ouvindo a voz a pessoa já identifica, e acho engraçado. Porque também se sente, e tu já és DJ há muito tempo, portanto já viste muito público, mas sente-se sempre que as pessoas gostam de reconhecer alguma coisa. Exatamente, é necessário sempre, é sempre necessário e é sempre importante. Mesmo que não faças um set mais mainstream, é sempre importante meteres um tema, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 no meio de... Que as pessoas reconheçam. Exato. Acho importante. Também és da opinião, alguns DJs dizem que sim, as bolachas são importantes, passar coisas conhecidas são importantes, porque depois já podes passar tudo o que quiseres. Se fizeres uma sequência de 4 ou 5 em que as pessoas reconhecem alguma coisa, a partir daí tu depois já podes passar as maiores obscuridades, porque já foi criada, digamos, já se abriu a janela, já se criou a receptividade. Eu sempre fui receptível e sempre fui da opinião que, independentemente do trabalho que faças como DJ, que sejam, é lógico que se vais fazer um trabalho puramente comercial, a coisa não é necessário, mas se tu vais fazer um trabalho em que tu escolhes variada música, alguma música mais eclética, porque não introduzir, por exemplo, um tema mais antigo, ou mesmo uma versão, o tal mashup? Porque não? Porque é reconhecido. E mesmo as pessoas gostam disso, podem me criticar às vezes, mas gostam sempre de ouvir. Claro que sim, toda a gente gosta de reconhecer alguma coisa quando está na pista de dança, mesmo quando são as coisas obscuras. E agora falo, por exemplo, por mim, que estou lido com coisas que não são assim tão mainstream, mas quando vou a algum clube e estão a passar música que eu conheço, obviamente fico feliz. Mesmo que a maior parte das pessoas não conheça, mas eu conheço esta, é mesmo. Ou então ouves, não reconheces logo, e quando entra um vocal, tu dizes, afinal é isto. Bem, isto está muito a giro. Acho que faz parte. É uma atitude de inclusão de quem está a dançar e a ouvir, e acho que é muito bem pensada. Luís Leite, connosco até às 8, a partir da meia-noite no Arena Lounge do Casino Lisboa. Já ouvimos então este magnífico mashup de Platers com Blondie. A seguir, não sei, é o quê? A seguir pode ser os Comantines. Vamos voltar a 3 décadas. As tuas raízes também, não é? Eu escolhi os Comantines porque o som dos Comantines é um som tão atual. Tu tens hoje várias bandas novas que têm vindo até alguns festivais, que fazem um som muito característico, mas que tem muita influência de Divo, B-52s. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do Umeidu, aquilo é uma mistura. E os Comantines têm um som muito atual, e foi uma banda que surgiu nos finais dos anos 70. O primeiro álbum, que é de onde vem este tema, é de 81. É uma banda que não usava bateria, pelo menos no primeiro disco, tal como os Young Marvel Giants arriscou não usar bateria, portanto usava caixa de ritmos, mas tem uma linha musical a nível de baixo e guitarra muito saliente. E eu achei piada porque, se fosse tocado hoje, provavelmente não se dizia que era um tema com 30 anos. Não é engraçado como... Quer dizer, é engraçado, obviamente tem piada, mas ao mesmo tempo também acaba por ser um pouco estranho. Grande parte daquilo que hoje é apresentado como novidade, e falemos especificamente no caso da música, muitas vezes é apenas um repisar de coisas que já foram feitas. Reciclagem. Há originalidade, sem dúvida, mas se tu ouvires temas dos Kaiser Chiefs ou de Block Party e se realmente conheces as músicas desta altura, aquilo não é papel químico, mas é lógico que são atuais. Mas às vezes até é. Exato. Não vamos citar nomes, mas às vezes há assim uns rip-offs muito descarados. Exato. Aliás, há temas, inclusive, que a introdução do tema é praticamente a introdução de um tema. Por falar em Kaiser Chiefs, havia um tema dos Kaiser Chiefs que aquilo tinha uma entrada de uma música dos Cars, por exemplo.
Qual era a música dos Cards? Eu já não era uma My Best Friend's Girl, se não estou em erro. Essa nem estou a ver qual é. Eu não te vou cantar porque eu sou péssimo cantor. mas a introdução é tal e qual. Um bocadinho mais acelerada, o tema dos Kaiser Chiefs, é um tema já com 2 ou 3 anos, agora não me estou a lembrar. Mas eu então reconheço imenso, muito mesmo, e não me venham eles dizer, eu não conheço, eu nunca ouvi, porque mentira. Depois dizem sempre isso, depois, nunca tinha ouvido aquilo. Pronto, é Alzheimer precoce, Exato. Na verdade. Não é uma questão de não se lembrarem, mas mais ninguém sabe. Pronto, mas, sabes que às vezes não há necessidade de dizer isso, porque todos nós, na música, sejam músicos, sejam disc-jockeys, todos temos influências de... Sim. O escritor é a mesma coisa. Claro. Portanto, nas artes e tudo que é arte, há sempre influência, tu és sempre influenciado por alguém. Não querem dizer que copias alguém, mas há sempre uma influência. Claro. E na música, então, é mais que não há vergonha ou algum problema dizer que as influências vêm daqui ou dali. Não deveria haver, mas a verdade é que, pronto, às vezes há aquela coisa do ego, não, eu sou original, eu estou a fazer algo totalmente novo, nunca ouvi música feita por ninguém, o que é isso? Não, o que House nos anos 80, não conheço, ninguém fazia, não. Não, já está por aí. Com Matines, então, é mais uma sugestão do Luís Leite, hoje o nosso convidado, aqui também a explorar as suas raízes na pop indie que se fazia e ouvia nos anos 80. Com Matines.
Comatines é mais uma sugestão de Luís Leite no A Música para Ouvir no Casino Lisboa. Nós falávamos em off continuávamos um pouco a conversa dessa coisa da originalidade e das pessoas tentarem, enfim, vender a sua versão da história dizendo que não conhecem este grupo ou não conhecem aquele, alegando, enfim, estarem ausentes daquilo que seriam bases da cultura pop dominante, e estávamos um pouco a rir-nos disto e eu ao mesmo tempo estava a lembrar-me quantas oportunidades é que tu tens quando estás a pôr música, por exemplo, de às vezes denunciares isso um pouco, ou seja, de passares uma coisa que é feita agora e a seguir, então agora eu vou mostrar onde é que estes foram buscar ao sample ou então aquela linha de baixo ou o beat que é parecido, porque há muita... Ou a voz. Sim, ou a voz. Tu tens a oportunidade de fazer esse tipo de jogo nos teus sets e gostas de o fazer? Gosto porque muitas das vezes, já aconteceu, mesmo dentro de um set mais lounge ou um set mais dançável, há músicas que as pessoas não reconhecem, não sabem, não conhecem, o que é normal, não é daquela altura, e tu tocas e muitas vezes vêm perguntar o que é um tema com 20 anos. E ainda tens especial para, porque depois onde é que se arranja? Não há. E a história do Shazam? Conta-me lá tu, que agora anda tudo maluco com o telemóvel. Eu antes pensava que era tirar fotografias, agora percebi que já é uma data de gente que anda com o Shazam em cima, com o telemóvel em cima para ver se identifica as músicas. Já tropeçaste nesse fenómeno ou esse fenómeno já se cruzou contigo? Quer dizer, nunca reparei, sinceramente. Também estás mais preocupado em pôr os discos, não é? Mas acredito que já tenha acontecido e cada vez mais assim, porque eu acho que vai chegar à altura em que, não sei se o DJ vai durar muito, muito mais tempo, mas vai chegar à altura que é exatamente isso. Tu vais a um espaço, as coisas estão tão informatizadas, tão evoluídas, em que tu vais chegar a um espaço e não precisas, se quiseres reconhecer aquele tema, vai ser exatamente um clique num telemóvel ou num... Mas o Shazam não reconhece tudo. O Shazam não reconhece tudo, mas vai acontecer, vai chegar a uma altura que é exatamente por aí, né? Mas isso não tira um bocado a piada à coisa? Há muita coisa que tira a piada, mas o que é que a gente está a fazer? A evolução. O caminho é sempre para a frente, não é? Não, exatamente. E por acaso tem piada, deixa-me só aqui um pormenor, e não tem nada a ver com música. Eu há dias estive a ver um programa, foi num canal de televisão generalista, e um programa sobre os corretores da Bolsa em Nova Iorque. E muitos deles que eram grandes corretores e faziam muito dinheiro e faturavam imenso. Quando entrou a informatização, muitos deles não é que não acompanharam, mas eles próprios notam e que realmente não há tanta... ou seja, as coisas são feitas de momento, muitas vezes há erros de cálculo, porque são as máquinas que fazem esses cálculos, digamos assim. E muitos deles sentem que com a entrada da informatização na Bolsa perdeu-se muito a nível de não só da maneira como eles lidam com os mercados, não sei se estou a falar bem, mas da maneira como eles arrecadam o dinheiro, etc. Portanto, na música eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Isso tu estás a dizer, então provavelmente explicaria um pouco o desvario financeiro que se registra no planeta, ou seja, o facto de estar tudo informatizado e de ser muito fácil lidar com coisas em termos de números, de dígitos, aquilo destrambelhar completamente. Então a culpa é das máquinas. Não é só das máquinas. As máquinas são feitas por pessoas, a verdade é essa. E daí, sabe-se lá. Há muita coisa para explicar ainda. Mas na música eu acho que também vai acontecer isso, porque tu tens um último vídeo do David Guetta, ele está a fazer normalmente é passar música, mas achei piada porque claro que aquilo é tudo robotizado, mas aquilo é o futuro, ou seja, da maneira como ele passa a música, como ele mexe na mesa, é tudo virtual. Não existe nada físico, né? Não existe hardware, é tudo. Sim, é o novo vídeo e não vi. É o novo mas aquele equipamento existe mesmo? Não sei se existe. Ou já ele em delírio futurista? Mas aquilo tu vês realmente ele a mexer tudo através apenas do toque. Exatamente. É como se fosse um computador virtual enorme, em que tem lá os leitores de CD, a mesa de mistura e é tudo. O futuro é por aí mesmo, não é hipótese. Mas isso agrada-te? Essa ideia agrada-te de ser tudo virtual? Não me agrada. Enquanto DJ? Não, por causa de quer dizer,
Em relação a mim, já não me vou preocupar muito, porque daqui a um bocado mais uns anos e pronto, já estou fora. Mas Achas? para as novas gerações, sim, porque penso que o DJ, como foi visto e como é visto, penso que no futuro tens dias contados, sinceramente. Portanto, é uma profissão em extinção. Estás aqui a decretar oficialmente. Quase, tenho muita pena dizer isto, mas acredito que no futuro, não sei se é daqui a 10, a 15, 20, 30 anos, mas acredito porque as coisas estão a tornarem-se tão mecânicas que lá está. Então, porque é que eu vou a um espaço ouvir o DJ se eu próprio até posso escolher as músicas para meter naquela altura? E podes ir buscar a playlist de um DJ, exatamente. Não é? Agora também os DJs é fácil aceder a uma playlist de um DJ. Exato. Aliás, já agora também pergunto-te, porque sendo tu DJ e havendo assim tanta facilidade em saber o que os outros andam a passar, se quando vais, por exemplo, comprar e tu compras digital, se quando vais, por exemplo, comprar, se vais ver os tops, porque há DJs que chegam lá, agora vou comprar tudo, sei lá, o que o Richie Houghton está a passar, eu vou comprar. Não, e é uma coisa um bocado preguiçosa, não é? E cada vez mais é assim, o copy-paste, mas eu não tenho essa tendência. Gosto de ver alguns tops, mas não vou de propósito à loja virtual ouvir tops. Mas gosto, porque normalmente até eles aparecem, não é? Sim. Portanto, às vezes nem precisas tu ir à procura. Mas quando aparecem, quando é um disc jockey que realmente me identifico ou eu tenho interesse em ver, vou ver. Mas às vezes é com coisas completamente estrambulhadas. Às vezes os discos de jockeys também só fazem a playlist com as suas próprias músicas ou as dos amigos. Já sabem que o sistema está viciado, então bora lá, ou da editora. O sistema está viciado, então deixa-me cá aproveitar. É um bocado por aí, mas nunca gosto de ver o que é que eles realmente andam a escolher. Às vezes vejo coisas que aliás, há temas em alguns discos que não é tudo atual. Eles vão buscar coisas bastante antigas, mas não encaixa. Às vezes vejo um top não bate a bota com a perdigada. Mas como é que eles misturam isto aqui? Misturam, sabes que o top é um bocado um gosto pessoal, né? E tu podes por aí escolher. Eu achei piada porque aqui há uns tempos no Beatport vi um top do Bryan Ferry. E o que é que ele andava a ouvir? Coisas muito dentro desta vaga do punk funk, do indie dance, muito nesse género, muito mesmo. É o legado dele também, não é? Sim, quer dizer, praticamente é. Mas vi que ele estava atualizado, achei piada. Bem, ele andou a trabalhar, foi com o DJL? Foi. Há umas versões até. Eu tenho a impressão que até saiu algumas coisas na editora do DJL. Pois sim, eu acho que ele fez umas faixas para o último disco do DJL, portanto. Está muito. Muito bem. Então vamos ouvir mais uma. Agora é o quê? É novo? É velho? É novo, já saiu em fevereiro ou março. Chama-se Laszlo, o senhor. Eu não sei se ele é músico, sinceramente, agora aí não sei dizer se ele é músico, se é disc jockey, se é as duas coisas. A música é de certeza porque o álbum foi lançado, tem o nome do próprio, foi lançado pela Chin Chin Records, que é a editora dos Clube Belugas, Jojo Effect, entre outros. E eu gosto imenso desta etiqueta porque eles conseguem misturar o jazz, o swing, o funk com a eletrónica. E o tema chama-se So Set e eu penso que seja um álbum de originais que saiu, penso eu, em fevereiro ou março deste ano. Laszlo. Exato. Vamos ouvir então.
fim de tarde na Oxigênio tem um novo aroma no ar. Há música para ouvir no Casino Lisboa, com convidados, passatempos, sugestões e animação. De segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas. Há música para ouvir no Casino Lisboa. Entra em cena para ouvir e dar o que falar. Luís Leite é o convidado de hoje no Há Música para Ouvir no Casino Lisboa. Significa que vai estar a partir da meia-noite no Arena Lounge e connosco até às 8. Já andámos aqui para trás e para a frente no tempo com as tuas escolhas. Ocorre-me perguntar-te como é que tu fazes, como é que tu preparas um set? Por onde qual é o ponto de partida? É pensar, o sítio é assim, portanto eu vou levar este tipo de coisas? Sim, se bem que é lógico que se for um espaço em que eu sei que tenho que ceder um bocadinho dentro do trabalho, vou preparado para as duas coisas. Se aquilo é para o torto, aí o digital é muito mais prático, não é? Porque podes levar muito mais música sem levares mais peso. Mas muita música não chega, não vais. É porque assim, isto é a mesma coisa com o self-service. Não sei se tiveste muita escolha. Exato, eu lembro-me aqui há uns anos, a primeira vez que fui ao Corte Inglês em Espanha, acho que foi em Madrid mesmo. Fomos para comer e tal, e self-service, devia 50 mil pratos e tu só comeste um. Pois, portanto, e demoraste imenso tempo a escolher o prato. Exatamente, realmente não pagas muito, não pagavas muito, mas escolhes no máximo 2 pratos, porque é um bocado, eu acho que o facto de ser digital, de meteres muita coisa para ir tocar, independentemente seja no computador ou na pen. Eu toco muito com pen, prefiro levar uma pen de 2 GB do que 8 GB. Porque é que eu vou meter 8 GB se eu vou usar nem 2? E depois ando lá e depois acabo por me perder um bocadinho. Então, assim, nesse sentido, fazes mesmo uma mala de discos, mesmo que seja virtual. Trabalhas mesmo como trabalhavas quando estavas a fazer a mala de discos. Tem que levar, vou pôr música 4 horas, tem que levar, não sei, 50 discos ou assim uma coisa. É um bocado por aí. E claro que, como te disse, se houver um espaço em que a coisa dê para o torto, eu vou preparado, então tenho lá a música alternativa. Mas é assim que faço, normalmente é assim que faço. Se for um espaço em que eu sei que ali é uma linha musical mais techy ou mais house ou mais deep, não vale a pena estar a inventar muito, e é naquela linha musical escolho aquilo que pode ser o mais viável para a noite ou para as horas que vou fazer. E é mais fácil fazer a mala de discos agora, em 2012, ou era mais fácil fazer a mala de discos em 1995? Ou seja, tinhas mais autonomia a escolher os discos há 15 anos? Ou tinha, é assim, nos anos 80 a autonomia então era, tu tinhas muita escolha, tanto podias escolher os Rolling Stones como os Modern Talking. Tinha que se passar um bocado tudo. Não havia muito aquela coisa do ecletismo, eu sou muito para aqui ou mais para ali. Havia, mas espaços muito reduzidos. Nos anos 90, com o boom do house e do techno, era mais fácil, mas mais fácil, mas ao mesmo tempo era mais fácil, mas tu tinhas realmente, porque havia festas ou havia noites em alguns clubes que eram noites mais underground e portanto tudo o que era mais para o mainstream era posto de parte. Ficava aí as pessoas reagiam ao contrário, não é? Ao contrário mesmo, que as pessoas conheciam e as pessoas iam para aquilo, não iam para o outro. Hoje em dia mudou-se outra vez, já nos 80. Não há muita alternativa, mas eu acho que a música comercial está mais carrossel do que estava nas outras décadas, sinceramente. Gosto da expressão carrossel, porque acho que é mesmo por aí. É um bocado carrossel, é mesmo 4x4. E é uma pena porque tu podes fazer música mainstream com qualidade. O mainstream não quer dizer que seja foleiro, não é? Claro. E também não precisa de ser tudo igual. Agora o problema é que parece que é tudo igual. Tudo igual porque tem tudo a mesma dinâmica, a mesma estrutura, é tudo igual. Então, mas se tu fores ver, nós estamos na era da informatização dos computadores, é o copy-paste e é os clones. Portanto, é um bocado por aí, né? Mais fácil fazer o que já está feito do que fazer qualquer coisa novo porque vão-te pôr de parte. É a normalização, pois é tudo igual. Também para não causar estranheza, não é? Vai-se lá saber, as pessoas depois não sabem o que é onde fazer, o que é onde dançar. Por falar nisso, disse que tu não sabias
saber o que é que anda. Já te aconteceu, estares a passar, sei lá, algum género mais estranho e veres a pista assim um bocadinho à deriva? Ai, como é que eu reajo a isto? Eu sei como é que é de reagir, mas completamente. O problema não é saber como é que uma pessoa há de reagir. O problema é tu vazares a pista e depois metê-la outra vez. Como é que se faz isso? É preciso ir buscar um bolo? É preciso ir buscar um bolo, mas não quer dizer que o bolo consigas pôr outra vez. E depois é assim, o público português é muito complicado. Porque é complicado para começar a dançar e é complicado quando sai da pista voltar outra vez à pista, porque não é com um bolo, tens que realmente insistir. Muitas vezes aí podes matar tudo. É um bocado por aí, é um bocado complicado e é mais complicado agora do que era, e eu vejo isso porque, como já atravessei algumas décadas, é mais complicado do que era nos anos 80, não é? Isso é também uma pressão psicológica no DJ, que enfim, é preciso ter alguma estaleca para gerir isso, porque senão um DJ vai-se abaixo, quer dizer, é assim, como hoje se vive muito do nome da pessoa, mais até que nos anos 90, se for um disc jockey top a fazer a geneira, ninguém se importa, não é? É um bocado por aí. Top e pronto. Mas nas bandas é a mesma coisa, quer dizer, há um cantor ou uma banda que vem cá várias vezes, aliás, aconteceu um bocado até no Celeste, não vou dizer quem é, e eu ouvi muitas pessoas dizer, ele foi muito calminho e tal, porque aqui no festival a malta está, mas gostei pronto, eu disse gostei. Mas estás a falar do Eddie Vedder? Não, por acaso não, estou a falar do Ben Harper. Okay. Era um dos dois. E as pessoas têm que perceber, ou a malta mais nova tem que perceber que eles já estão um bocadinho mais velhotes e tal, e estão a escolher outras coisas. O Ben Harper está a tocar com a banda mais do blues, mas vai pesquisar outros estilos de música. E no caso do disc jockey acontece muitas vezes isso, tu tens tendência a arriscar, e eu acho que o problema é que, como hoje não se arrisca tanto, que os disc jockeys não arriscam, independentemente de haver boa música muito variada, e como não arriscam, se tu entras, não entras a matar, mas ao longo do set apostas em 2 ou 3 temas menos conhecidos, ou que não é muito aquela linha, se tiras as pessoas da pista, depois é um bocado sério, porque muitas vezes podes matar tudo por aí. Oh meu Deus. Não, pois, olha, vamos ouvir mais uma, entretanto, senão a conversa prolongar-se-ia, e eu já a seguir já te estava a pedir, então, mas explica-me lá como é que se consegue chamar outra vez o público, mas às vezes é mesmo uma questão de insistir e de haver um que se mexe. Achas, por exemplo, em relação ao que tu dizias, e afinal ainda não vamos ouvir a próxima, de ser difícil os portugueses dançarem, achas que aquela coisa que se usava, que era do fumo para abrir a pista, achas que é preciso instituir outra vez esse tipo de rituais? Eu acho que não. Eu acho que eu sou da opinião, e porque sempre trabalhei assim, apesar de haver uma altura em que havia aberturas e fazia e tal, e ainda era feito com a pausa do gravador, mas ficava tudo em cima. De qualquer das formas, acho que não é por aí, a não ser num festival, né? Tu vais fazer um intro e faz sentido. Numa discoteca, eu penso que não, eu acho que a música deve ir devagarinho. E isto para voltar um bocadinho atrás, na altura do Alcântara era assim que começava. Mas pronto, aquilo também é Mas agora o pessoal quer chegar lá logo depressa, tens que chegar lá em cima depressa. Pois é esse o problema, pois não há o warm-up. E o disc jockey hoje em dia, a maior parte deles não sabe o que é um warm-up. E o warm-up é exatamente, está traduzido, né? É o aquecimento, é o aquecimento, pronto. Né? E é preciso fazer o aquecimento, mesmo que seja, mesmo que seja um residente, acho que é preciso haver um trabalho, porque pôres música é como leres um livro, quando estás uma história. É uma história, não é? Tem que ser um bocado por aí, mas isto é a minha opinião. Não, e ainda por cima é uma opinião fundamentada, porque tu já fazes isto há algum tempo, e acho que qualquer DJ com o mínimo de experiência e gosto pelo que faz acaba por ter que concordar contigo, e o público também. Se não for aquela coisa de chegares a um sítio já muito acelerado e querer chegar muito depressa ao fim. E depois também há uma outra situação que é, eu muitas vezes deparei-me em alguns sítios onde fui, e em conversa com o residente, nunca tocar
as bolarias, digamos assim, todas de uma vez. Senão depois já não sobra, não é? Não, é que depois vais ter que estar a inventar e inventar não serve, porque então hoje em dia não podes inventar muito, porque senão aí então podes correr com tudo, podes acabar com a noite. Eu acho que graças a esta conversa já dissuadimos pelo menos mais 2 pessoas de serem DJs. A coisa não é tão fácil nem tão glamourosa como parece. Não, eu acho que torna-se hoje um pouco mais complicado, porque tirando o copy-paste, se quiseres ser um pouco mais original, tens de ter uma máquina de produção e de marketing por trás, não é complicado. Mas as máquinas de produção normalmente também estão por trás de quem faz copy-paste ou de quem rende à normalização. Vamos então ouvir mais uma. Esta foste buscá-la onde? Fui buscar ao próprio SoundCloud do Nuno Cunha, porque ele tem o tema para download, portanto deduzo que não seja, aliás, nem deve ter o consentimento da Marisa, mas eu acho que a Marisa não sei se ele chegou a enviar para a Marisa ou não. E eu digo a Marisa como digo outros cantores dentro do fado ou dentro da música mais popular, porque a gente ouve colombianos, chilenos, espanhóis, brasileiros, todos eles introduzem o popular de cada país na música de dança mais dançável. Porque é que a gente não há de ir buscar as raízes às coisas tradicionais? E eu Boa acho pergunta. Este tema no hip hop já se fez isso e podia-se fazer muito mais. Eu acho esta versão do Fado Meu Fado espetacular, porque não só na parte rítmica, como ele soube introduzir realmente todos os ingredientes da música, digamos assim, encaixam muito bem com a voz. Por isso é que eu acho que a Marisa devia ouvir, porque acho que se devia fazer mais remixes ou trabalhos deste género, pegar até em cantores originais e procurar produtores dentro da música eletrónica e fazer isto. Olha, se a Marisa estiver a ouvir, ótimo. Se não, digam-lhe, se passarem por ela, digam-lhe que isto aconteceu, para procurar Meu Fado, Marisa, numa remistura do Nuno Cunha. Nuno Cunha. É mais uma sugestão do Luís Leite. Hoje não há música para ouvir no Casino Lisboa. Trago um fado no meu canto à noite até ser dia. Do meu povo trago no meu canto tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu de mim só me falto eu, Senhora da minha vida. O sonho digo que é meu e dou por mim. Já nasci
trago um fado no meu canto, na minha alma, bem guardado, vem por dentro do meu espelho à procura no E esta é a ilustração do que tu estavas a dizer, Luís, que há um grande potencial na música tradicional portuguesa que podia ser aproveitado na música de dança. E este é um exemplo disso mesmo. É que pode ser aproveitado não só no ritmo house, pode ser aproveitado até porque há versões de drum and bass de um dos elementos dos Buraca Sound System, né? No Riot. Exato. Mas com originais, poderia ser feito com originais porque dá perfeitamente, quer dizer, dentro do drum and bass ou do techno ou mesmo do chamado downtempo, digamos assim, há coisas que já se fizeram e eu acho que sei continuar a fazer porque encaixa perfeitamente. Se o Kuduro encaixa, porque é que isto não encaixa? Pois, era um bocado isso, se o Kuduro, e ainda por cima acabaram por ser de lisboetas que deram um impulso para que o Kuduro, que a cena kudurística se tornasse tão grande, porque não há como evitar constatar isso. Buraca Sound System foram determinantes para aquilo que é hoje a projeção do Kuduro no resto do mundo, porque não há de acontecer com outros géneros. Mas nós também estávamos a falar, e isso também é verdade, que nós temos uma falta de autoconfiança, há qualquer coisa que nos impede de valorizar aquilo que é nosso. Parece que é um bocado por aí. Ainda existe isso e eu sinto isso. Apesar de é compreensível que muitas das vezes as músicas que saiam cá para fora, por exemplo, dentro desta área, sejam cantadas em inglês, às vezes com cantoras portuguesas. Eu também faço isso, portanto é perfeitamente normal. Agora, há que arriscar um pouco mais, porque tu tens, e há bocado estávamos a falar do Nicolas Jara, tu tens produtores lá fora que têm curiosidade em ouvir coisas diferentes. E porque não arriscar, até porque o fado, como está um bocado na moda, digamos assim, sim, sem dúvida. É património, considera património mundial, não é? Património da humanidade, da humanidade. Portanto, eu acho que não há que arriscar e não há que fazer coisas com um certo ritmo e muitas das vezes, se calhar, convidar os próprios cantores ou do fado ou da música tradicional, porque eu penso que não iam dizer que não, sinceramente. Eu também acho que é um bocado estarmos a desperdiçar as nossas próprias mais-valias, não é? Exato. Mas há um cochear cultural que nós temos de vez em quando, parece que não andamos ali, não conseguimos levar as coisas a bom porto, muitas vezes por nossa culpa. Eu acho que dentro dos músicos, muitos deles aceitam, porque eu conheço alguns e como já fiz trabalho com alguns, eles aceitam perfeitamente. Não digo todos, e depende do que também queiras fazer, mas acho que há uma abertura. Agora tem que haver também uma abertura das editoras. Exatamente.
E se calhar são as editoras às vezes é mais complicado, que não estão precisamente por o fado agora estar tão valorizado, se calhar temem um pouco aquela coisa do estar a desvirtuar as raízes, porque não é isso que é. Exatamente. Se calhar também não vale a pena pensarem demasiado nisso, é fazer e pronto, siga para a frente. Mais nada. Claro. Nós temos uma tendência, eu acho que não é só cá a nível nacional, eu acho que em geral, que é prestar uma homenagem sempre a um músico que já morreu. Não estou nada contra, mas eu estou a referir mais até ao Zeca Afonso. Acho que já há demasiadas homenagens, nunca são muitas, como é lógico, mas porquê é que não fazer uma homenagem ao Sérgio Godinho? Porquê é que não fazer ao Paulo Carvalho com versões, como se fez com o GNR, não é? Por exemplo. Estarias aberto a participar numa coisa dessas? Ou seja, para ti é aliciante trabalhares sobre coisas que já foram feitas, originais dos outros, claro, e dares-lhe a tua interpretação? Se houver a autorização deles, claro. Sim, já está. Ou da editora, porque como eu estava-te a contar, houve um CD pela Sony aqui há uns bons anos, 96, se não estou em erro, 98, agora não me lembro bem, que eram com temas de músicos portugueses e com versões feitas por os Dixocas e quem produzia na altura. Eu fui convidado para fazer o tema, uma remistura dos ajuda-me que agora não me lembro. Tu acabaste de me dizer o nome. Branca. Não é Blasted Mechanism? Não, mas é parecido, é uma banda que tocou na altura. Aliás, oh meu Deus, ainda agora me disseste. O disco não se chamava W? Primitive Reason, pronto. Exatamente. E houve outros músicos e, portanto, podia-se, se calhar, incentivar uma editora, não é, a fazer o mesmo com outros músicos ou cantores que estejam vivos. Não precisa ser um cantor que já faleceu, porque do Zeca Afonso eu já conheço, até inclusive de músicos brasileiros, a maior parte são versões que estão à altura, mas acho que devia-se prestar homenagem também a outros músicos que estejam vivos, portanto não é necessário só daquele músico que já faleceu, não é? De qualquer forma, no SoundCloud há muitas experiências espontâneas nessa área, não é? Claro, lá está. Há umas mais bem sucedidas, claro, mas não tem a licença oficial, acaba por ser sempre assim uma coisa feita na sombra. Se calhar o carimbo oficial é mesmo necessário. Eu não sei o que é que se passa, mas já são quase 8. Uma hora, tu sabes melhor que eu, uma hora em rádio ou televisão é uma eternidade. Mas já acabamos de não ser nada. Então, mas já. Olha, vamos só aos recados e depois já falamos, que eu quero me despedir de ti como deve ser. Espera aí. Não vais a lado nenhum, fica aí. O fim de tarde na Oxigênio tem um novo aroma no ar. Há música para ouvir no Casino Lisboa, com convidados, passatempos, sugestões e animação. De segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas. Há música para ouvir no Casino Lisboa. Entra em cena para ouvir e dar o que falar. Luís Leite connosco desde as 7, pareceram 5 minutos, mas não, já foi quase uma hora. Luís Leite que vai estar a partir da meia-noite no Arena Lounge do Casino Lisboa e que ao longo desta hora tem partilhado connosco não só a música que o estimula, mas também alguma da experiência longa e bem fundamentada que ele tem. Ele é um DJ old school, agora já não disse... Agora disseste bem, old school. Agora já não utilizei a outra expressão que tu outras dizes, não, mas não, old school, tu já estás nisto há muito tempo, já viste os altos e os baixos da cena do DJing, já tens um olhar crítico. Como é que tu lidas com os fãs? E as fãs? Se calhar lida-se de maneira diferente com os fãs e as fãs, não é? Não, foi pior nos anos 90. Agora não tanto. Era selvagem, era assim uma cena wild? Não era wild, às vezes era demasiado. Porque principalmente então quando nos grandes eventos há sempre a tendência de ser abordado e tu estás, por exemplo, imagina faltar 20 minutos ou um quarto de hora para começar a trabalhar e passas ali no meio da multidão e depois há sempre a abordagem de e nunca mais consegues chegar lá. E depois tens que encurtar a conversa ou muitas vezes não dá conversa e normalmente
quando me metem em conversa eu gosto de conversar, então às vezes, agora não tanto, não há tanto por aí. Mas por exemplo, já foste abordado por pessoal que quer começar a pôr música e que te procura para tu dares dicas? Sim. E entregam-me CDs para ouvir. Ainda ontem estava no Facebook e tive um contacto de dois disc-jockeys. Uma disc-jockey que é, não sei se posso dizer o nome. Podes. Pronto, é a Lady Morgana e o César, que é um disc-jockey que está a viver em França. E eles normalmente mandam-me os links dos sets ou de um tema novo para ouvir e para dar opinião e aquilo para eles é bastante importante. E tu respondes sempre? Respondo sempre, vou ouvir um bocado, sim, porque eu tenho curiosidade agora tenho curiosidade, porque eu como nunca fui uma pessoa fechada em mim mesmo, eu sou muito bom e os outros não prestam, eu acho que não, há muitas vezes, há muita gente que tem essa tendência. É um biguista, aquela coisa do eu é que sei. E há sempre a curiosidade de saber o que é que ele está a fazer, o que é que ele está a tocar, como diz choque. Mas arranjares tempo para ires ouvir e mandares um mail com uma opinião, isso é um pouco mais. Hoje é muito fácil, porque através do SoundCloud tu tens o player, é só fazeres play e estás a ouvir. Sim, enquanto isso fazes outras coisas. Exatamente. Não é? Mas respect por fazeres isso, porque a maior parte do pessoal tem alguma dificuldade, e eu falo, por exemplo, por mim, em manter os mails. Isto não é porque me mandem sets, não tem nada a ver com isso, mas às vezes tenho dificuldade em manter as respostas às solicitações, e às vezes são só perguntas. E é difícil, porque uma pessoa às tantas começa a ficar um bocadinho sobrecarregada de tarefas que tem que desempenhar. Tu fazeres isso é porque... Eu tenho sempre curiosidade em ver a nível de produção e o que é que andam a fazer, e a nível de sets também tenho sempre curiosidade mesmo na nova geração, porque para mim até é uma honra virem-me pedir opinião. Pois era por causa disso que eu também, como é que tu lidas com isso? Ficas incomodado? Gostas? Não, gosto imenso, porque eu costumo dizer o que normalmente se diz: convém falar bem ou mal. Não falar é que é mais complicado, e portanto para mim até é mesmo uma honra quando sou abordado por uma malta muito mais nova, tenho a idade até para ser meu filho, e me pedir a opinião e ficarem todos contentes e me dizerem que a opinião é importante, porque para eles a opinião prevalece, e isso para mim é ótimo. Olha, respect, merece-o todo, merece o respeito todo que há para dar a um DJ que, enfim, esteve lá na abertura da cena e já anunciou aqui a morte do fenómeno, que não deve tardar muito, mas ainda estás aí, ainda por cima receptivo à procura de quem quer saber o que é que tu pensas. Exatamente. E precisa da tua opinião como incentivo. Luís, muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez. Parte 2. Espero que haja parte 3. Fico já a contar com ela. Já tenho a lista de perguntas. Sim, porque assim com 3 atravessando anos 80, 90 e 2000, há muitas histórias que tu tens de contar e muitas coisas que eu ainda te quero perguntar. Fica então o resto das perguntas para as próximas visitas aqui. Agora temos a última, que é? Isto é um bootleg. Isto é mesmo bootleg de um tema da Nina Simone, o Still a Woman, numa versão mais, um ritmo um pouco minimalista, talvez dentro do minimal house, mas que está muito bem entregue, porque quem fez consegue introduzir não só a voz como a secção rítmica, que é acústica mesmo. Está bestial, uma versão incrível. Olha, estou curiosa, eu gosto muito do Still a Woman. Muito bem, Luís, a partir da meia-noite no Arena Lounge do Casino Lisboa, Luís Leite, passem por lá, vai valer a pena. Obrigada mais uma vez. Beijinho. Obrigado, até a próxima. Obrigado, beijinho.
Alright. She drink coffee, she drink tea, and then go home. Sea lime woman, dressed in green, wear silk stockings with golden seams. Sea lime woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lime woman. Got a dress on for $1,000. She wailed and she moaned. Sea-eyed woman. Wiggle, wiggle, her like a cat. Wink at a man and he winked back. Now, child, sea-eyed woman. Empty his pockets and let his days make him love her and she fly away. tea and then go home. Sea lime woman, dressed in green, wear silk stockings with golden seams. Sea lime woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lime woman.